Cláudia, faz um overview antes da gente entrar no tema. Assim, você tem 3 minutos. Sim, não, e sabe o que é legal isso, Ricardo? Porque tem a ver com o tema. A ergonomia aqui no Brasil, ela começou com foco físico, ergonomia física, com uma influência norte-americana muito grande. Então, toda a nossa intervenção aqui no Brasil, ou pelo menos boa parte dos ergonomistas, estava relacionada ao posto de trabalho. A cadeira, mobiliário, as máquinas, os equipamentos. Só que não existisse, muito pelo contrário, já existia a ergonomia, que a gente chama de ergonomia francesa, que é uma ergonomia que tem outro foco. A ergonomia francesa, o foco dela, ela está voltada para as questões organizacionais, para as questões tecnológicas e também para as questões cognitivas. Então, no decorrer do tempo, desses quase 30 anos, eu fui me aprimorando na ergonomia francesa. E aqui no Brasil a gente tem duas vertentes, a ergonomia francesa e a ergonomia americana. Só que, na verdade, elas são complementares. Não tem como você pensar na organização do trabalho, no modelo administrativo, na produção, sem pensar também no posto de trabalho. E aí eu resolvi chamar isso de ergonomia brasileira, há alguns anos atrás. Unindo o que tem melhor da ergonomia americana, o que tem de melhor na ergonomia francesa, mas de acordo com as nossas normas, com a nossa realidade econômica, com as nossas empresas, e isso deu muito certo. E mais ultimamente, até como um desafio, eu comecei a dar essa atenção maior para a ergonomia cognitiva, porque me encantou. Eu adoro estudar sobre erro humano, os motivos do erro humano. É um universo imenso. Por exemplo, a aeronáutica, acidente aéreo, ele é um exemplo de como a gente pode prevenir uma falha humana, né? Que, aliás, a gente costuma dizer que não é falha humana. Existem várias falhas, inclusive do sistema. Então, a gente busca entender o que levou, o porquê do sistema ter levado a uma falha humana. E é muito encantador. Eu gosto de estudar essa questão e de acompanhar. Inclusive, tem um canal no YouTube que eu gosto de acompanhar sobre aviação. E ele é muito técnico e ele explica nas minúcias, que é do Lito, chama Aviões e Músicas, tá? Depois você procura, você vai gostar. Porque ele estuda, ele faz esse estudo. Mas eu lembro, a gente se conhece há alguns anos, eu lembro de 2 episódios que marcaram muito, eu acho que quando você vai no Jô Soares fazer aquela apresentação, foi para falar deste assunto, da ergonomia brasileira? Época era ergonomia Ainda não. física. Ainda era não. Aquilo era auge da ergonomia física no meu trabalho, onde a gente falava de equipamento, posto de trabalho, temperatura, parte ambiental, a importância da ginástica laboral. E Cláudia, aí eu também estudando um pouquinho sobre você está na 42ª turma do curso de formação de consultores de ergonomia, né? É gente pra caramba, né? Que você formou aí. Aqui no Brasil, porque a gente levou esse curso para outros lugares, em outros países. Tem mais que isso, tem muito mais do que 42 turmas. Ah, é? E esse curso, ele já aborda o que é ergonomia cognitiva ou ainda não? Sim, aborda o que é ergonomia cognitiva. Exatamente, o que no curso, pelo menos de uns 10 anos para cá, a abordagem é essa interação entre a ergonomia francesa, com os aspectos organizacionais e análise da atividade, e a ergonomia norte-americana, que tem o foco principal, não só, mas o foco principal nos aspectos biomecânicos ou nos equipamentos mobiliários, enfim. Tá bom. E o que significa, né? O que é ergonomia cognitiva? Explica para mim. Vamos lá. Ótimo, legal. Então, eu já comecei a falar, mas eu acho que vale dar essa... Enquadrar. Existe uma divisão didática da ergonomia. Então, ela é basicamente dividida em 3 partes. A ergonomia física,
né, como eu acabei de falar, que é o posto de trabalho, a cadeira, o mobiliário, o seu notebook, se você tem mouse, se tem apoio para o teclado, enfim, é o posto de trabalho, os seus equipamentos, as máquinas, né? Envolve postura e posto. Existe a ergonomia, que a gente chama de ergonomia organizacional ou da atividade, onde o foco está relacionado à organização metódica do trabalho. Vai desde qual é o modelo administrativo que aquela empresa adota, isso para a gente é muito importante, né? Se ela trabalha em just in time, se a produção é empurrada, se é puxada, enfim, qual é o modelo administrativo daquela empresa e qual é a organização metódica do trabalho. Então, quais são as normas produtivas? Tem pausa? Tem rodízio de atividade? A pessoa faz hora extra? Tem dobra de turno? Qual é o ritmo do trabalho? Como que é feita a atividade? Como é o modo operatório? Tudo isso para a gente é um material muito rico para entender a atividade. Existe uma máxima na ergonomia francesa que diz que a gente tem que compreender a atividade para poder transformar o trabalho. Então, só no momento que a gente entende aquela atividade de uma forma completa, não só o posto de trabalho, como muita gente entende a ergonomia, postura e posto. Você fala, o que você trabalha, Cláudia? Com ergonomia. As pessoas sempre pensam ginástica laboral, posto de trabalho, postura, dor nas costas. É isso aí. Mas a ergonomia é muito mais abrangente que isso. É isso que é gostoso, é isso que me segura há 30 anos nessa área. Porque ela é muito desafiadora. Você entender exatamente como que é essa atividade. Agora, na tua experiência de consultora, visitando uma série de empresas, vendo os colaboradores trabalhando nos seus postos de trabalho, onde realmente a intervenção ela é negociada, porém, de uma hora para outra isso virou home office. Sim. Né? E as empresas também tiveram que colocar todas as suas equipes home office de uma maneira involuntária, ou seja, foram obrigadas. Certo. Né? E aí, como é que fica essa questão da ergonomia, nesses aspectos da ergonomia dentro do trabalho home office e no sentido mais amplo que você puder abordar? Então, até para eu poder entrar nisso que você me perguntou, eu só vou complementar o que é a ergonomia cognitiva que eu acabei não te respondendo, que é o terceiro ponto, né? Ergonomia física, organizacional e a cognitiva. A cognitiva são todos os processos mentais que estão envolvidos naquela atividade. Então, você imagina, de uma hora para outra, ou pelo menos de uma forma rápida, as pessoas entrarem em isolamento. Então, as empresas começaram a pedir para que os seus trabalhadores, os seus profissionais, ficassem em home office. Ótimo. Primeira coisa que as pessoas tiveram que fazer foi providenciar um canto da casa. Os que ainda não trabalhavam em home office não é o meu caso, porque eu sempre trabalhei em casa, mas aqueles que não tinham esse hábito tiveram que arrumar um canto da casa. E esse canto, no geral, foi improvisado, uma cadeira, uma mesa, o notebook colocado ali. Então, aquele posto de trabalho, ele passou a ser um posto de trabalho improvisado, que naquele primeiro momento, ok, atendeu. Só que as pessoas começaram a ter outro tipo de sobrecarga, que era a sobrecarga de tentar criar uma rotina dentro de casa, entender como trabalhar dentro de casa, fazendo suas reuniões, atendendo a todas as demandas que um trabalho exige e ainda conciliar isso com as demandas domésticas. Então, foram várias adaptações. Eu até costumo dizer que a gente tem dois momentos. Foi o primeiro momento nesse isolamento, onde a gente ficou meio maluco, todo mundo ficou meio maluco. Então, nunca se ouviu falar tanto em plataforma digital como Zoom, Microsoft Teams, acho que é WebX, alguma coisa assim, WebEx, alguma coisa do tipo. Enfim, são várias plataformas, e sem contar as plataformas específicas, que as pessoas tiveram que entender como que funciona, para poder fazer suas reuniões, poder fazer os seus contatos.
Sem contar, Ricardo, as plataformas ou os sistemas mais complexos. Eu sei de casos de pessoas que ficaram 12 horas em treinamento nessa primeira fase de adaptação para poder entender como utilizar aquela plataforma, utilizar aquele sistema dentro de casa. A gente não precisa nem ir longe, imagina só os professores, o quanto Sem eles dúvida. tiveram. Que o trabalho, a gente mesmo, Ricardo, passar as É. nossas aulas, passar os nossos conteúdos, até agora a gente está aprendendo, até agora É a gente verdade. está se adaptando. Você sabe que você está falando isso e eu sei na pele o que você está dizendo, porque o fato de vir para minha casa fazer home office aqui, e é bem diferente do home office antes. O home office chegava em casa não tinha ninguém, estava todo mundo na escola, estava todo mundo trabalhando, e eu estava em home office, eu estava trabalhando em paz, tranquilo. Não, agora não, eu tenho realmente as atividades negociadas dentro de casa com quem manda, literalmente, muito bem negociadas, então você tem obrigação internas de todos aqui dentro, e ainda dá conta de aprender, por exemplo, no meu caso, que eu estou montando o EAD da Interativa, né? Como fazer edição de vídeo, como fazer gravação, como fazer editoração, como prospectar cliente pelas redes sociais, ou seja, tudo isso em cima de uma mesa de jantar, né? Vamos combinar. E o escritório fechado. E assim, e a cabeça pirando, né? Porque eu estou dividindo com você, porque eu acho que faz parte dessa questão da ergonomia cognitiva, que as pessoas, eu vou falar de mim, uma sobrecarga absurda, né? Então, quando você me veio com esse título, eu falei, cara, é isso. Aí eu fiz até uma enquete no Story e perguntei para as pessoas, né, se elas estavam tendo sobrecarga no ambiente de trabalho, né? Fiz isso e fiz no WhatsApp. Do Story aqui, deu 90% das pessoas estão tendo esse reflexo do que a gente está conversando hoje. Fora as pessoas que não suportaram só responder sim ou não e me ligaram, né? Ricardo, eu preciso conversar com você. Então, eu acho que esse tema da ergonomia cognitiva e a sobrecarga mental no trabalho, ele é extremamente atual. Eu acho que você foi muito feliz. Você vê, Ricardo, e vem ao encontro do que você falou. Você fez essa pesquisa e eu, pelo meu lado, também. Eu mandei 2 perguntas para várias pessoas conhecidas, pessoas em algumas redes sociais que eu não conheço. Eu pedi 2 perguntas. Os pontos positivos do home office e os pontos negativos. Alguns fizeram isso de uma forma muito objetiva, mas eu também tive a experiência de receber relatos bastante abrangentes. Ou seja, as pessoas precisam, elas estão necessitando extravasar esse momento que elas estão vivendo. Então, aí existe uma outra carga que é a emocional, e eu não sou a melhor pessoa para falar dessa carga emocional. Mas na carga cognitiva, esses aspectos que foram levantados, tanto os positivos como os negativos, eles se repetiram muito. Então, basicamente, as pessoas falaram as mesmas coisas. Por exemplo, do ponto de vista positivo, existe uma unanimidade. Ficar mais próximo dos filhos, ficar mais próximo da família, aproveitar a casa, não perder tempo com deslocamento, você não precisar pegar ônibus, metrô, trem ou carro e trânsito. Economia de dinheiro, porque você economiza com transporte, economiza com alimentação, economiza com roupa, e ainda a mulher economiza com unha, cabelo e outras coisas. Portanto, existe uma economia. Outras pessoas relataram alguns aspectos bem interessantes, como, por exemplo, pontualidade nas reuniões. Olha só, porque dentro da empresa as pessoas se deslocam muito para fazer as reuniões. Se você está lá sentado no teu home office, você já está logado, você entra no horário na reunião. Outro aspecto positivo, as reuniões mais objetivas. Além de começar no horário, reuniões mais produtivas, reuniões mais objetivas. Então, basicamente... outra coisa que apareceu muito, que eu achei muito legal. Poder trabalhar com o seu pet do lado. Olha só. Muita gente colocou isso. Poder trabalhar com o seu gatinho, com o seu cachorro, tomar umas lambidas de vez em quando, trabalhar com a roupa que você quer, não precisar se arrumar.
Esses Isso é foram, verdade. basicamente, esses foram os aspectos positivos. Positivos. Já nos aspectos negativos que foram levantados, também. A gente teve vários que se repetiam. E, às vezes, um aspecto que era positivo, ele também aparecia no negativo, como, por exemplo, se arrumar. Muitas pessoas falaram, eu não preciso perder tempo me arrumando. Outras, nos aspectos negativos. Poxa, eu estou me sentindo extremamente descuidada por não ter que me arrumar para ir trabalhar. Então, você tem os dois lados. Mas nesses aspectos negativos, Ricardo, eu gostaria de salientar duas classes. Aqueles que estão relacionados com o ambiente de trabalho, ou seja, a sua casa, e o outro com o próprio trabalho remoto. Então, quando a gente trabalha em casa, a gente tem como aspecto negativo, talvez seja uma palavra muito forte, mas como aspecto desafiador, você tem várias pessoas, ou melhor, você tem as pessoas da tua família, da tua casa, que muitas vezes te interrompem. Você tem outras demandas, não só... Principalmente, é engraçado, vocês homens, estou fazendo aqui uma... Lugar de fala? Tudo bem, pode continuar. Mas eu posso te dizer uma coisa? Não vou... A gente tem intimidade suficiente para te dizer isso. Que a minha esposa não me escute, né? Mas eu não entendia. Você não entendia, a quantidade de interrupções que ela tinha que fazer no dia para tocar as duas questões, porque ela é sócia da empresa, né? E assim... Eu espero que ela ouça e que ela esteja aqui. Cadê a Silmara? Que loucura que deve ser isso, porque você está aqui desenvolvendo um trabalho, daqui a pouco você fala, tá chegando perto do meio-dia, eu tenho que fazer almoço, ninguém vai comer, tararara, né? Daqui a pouco eu vou buscar. Aqui escreveu, eu me arrumo. Deixa eu ver quem é. Não sei o nome, mas tem uma pessoa escrevendo aqui que ela se arruma para trabalhar. Olha que legal. Mas continua o lugar de fala da mulher, vai. Não, mas é isso. O homem, no geral, ele sai para trabalhar, ele tem foco lá no trabalho dele. Com raras interrupções durante o dia. Né? E a Silmara entrou. A mulher não. Já aconteceu, aliás, já aconteceu várias vezes, de eu estar dando aula, estar no meio de uma palestra, toco meu celular, Cláudia, seu filho. Pronto, meu filho, eu paro tudo. Eu paro tudo, vou lá, atendo, vejo o que é. Ou, muitas vezes, em reunião, eu estou fazendo a reunião, chega a mensagem de casa, Cláudia, o que vai ter hoje de janta? E aí você tem que pensar, você está ali no meio da reunião pensando o que vai ter na janta. Só que agora, dentro de casa, essas interrupções, elas passaram a ser mais constantes para todo mundo, para todos que estão em home office. No meu caso, somos 4, dentro da mesma casa. E essa interrupção ou essa atenção que a gente, na ergonomia cognitiva, a gente chama isso de atenção compartilhada ou raciocínio, multirraciocínio concomitante. Ou seja, você está aqui falando, tendo uma reunião, por exemplo, agora com o Ricardo, estou aqui conversando com você e, ao mesmo tempo, respondendo alguém daqui de casa e raciocinando ao mesmo tempo sobre uma outra questão pertinente à minha vida pessoal. Então, são 2 raciocínios ao mesmo tempo e que tiram a sua atenção daquilo que você está fazendo. Na verdade, ela não tira 100% da atenção, mas é o que a gente chama de atenção compartilhada. E aí, Ricardo, a gente tem visto um monte de gente nos aspectos negativos falando que o trabalho em home office tem cansado muito. Elas estão se sentindo mais cansadas, mais estressadas no final do dia. E aí você pensa, ok, faz sentido. Porque quando você tem essa sobrecarga, essa tensão compartilhada e esses raciocínios, esses multirraciocínios concomitantes, você tem uma alta carga cognitiva, o que justifica esse cansaço, né? Esse cansaço, estresse. Tem algumas pessoas que estão experimentando tristeza, depressão, falta de ânimo e vários outros relatos que eu tive esses dias aí.
Mas Isso, não, termina. isso que eu te falei são aspectos negativos ou aspectos desafiadores do ambiente. Quer dizer, você tem o equipamento que é inadequado e você tem essas interrupções, você tem essas demandas domésticas concomitante às suas demandas de trabalho. E já com relação ao trabalho em home office, o trabalho propriamente dito, o trabalho remoto, aí você tem outras questões que também são bastante interessantes. Uma a gente já falou, da adaptação a plataformas digitais, a ter que se adaptar a uma nova forma de trabalhar. Uma outra que apareceu muito, Ricardo, e que eu não tinha me dado conta, mas é uma coisa bem interessante, e eu acho que vem também ao encontro até do seu trabalho como coach e com o trabalho de programação neurolinguística, que é essa nova linguagem que é desenvolvida nas reuniões virtuais. Olha que interessante. Quando você está numa reunião presencial na sua empresa, você, no geral, quando você está fazendo uma reunião, você tem uma interação. E essa interação, ela é muito mais próxima, porque não só pelo fato de você estar presencial, mas é uma interação muito maior, porque quando você fala, você tem todo um gestual, você tem toda uma expressão facial, mas não é só isso. Porque isso você também pode ter aqui no virtual. Quando você está numa reunião presencial, você consegue fazer um escaneamento, uma leitura da linguagem corporal das outras pessoas. Então, imagina que você tenha 4, 3 pessoas numa reunião. Você está falando e, ao mesmo tempo, você está lendo essas pessoas, observando se elas estão entendendo o que você está falando, se o que você está falando está sendo bem recebido, aquela ideia que você está expondo. Tem uma pessoa que escreveu aqui, interessantíssimo, né? Ela falou, falta contexto, né? Sim, exatamente. E aí, Ricardo, quando você vai para o ambiente virtual, você tem que praticamente desenvolver uma nova linguagem, porque você vai aprender a perceber as pessoas, aprender a perceber o ambiente, mas de uma forma diferente. Tendo que dar o resultado que você dava antes, né? E dando resultado, talvez até nesse momento de crise, até maior do que antes. Não, o que você falou... Não, eu colaboro muito e concordo com o que você está dizendo, você está descrevendo muito bem, porque tem uma Namura aqui no grupo, esqueci o primeiro nome dela, né? E ela disse assim, eu acho que é a tua prima, ela disse assim, trabalhar com 2 notebooks com 2 mouses, né? Então, olha as expressões que estão vindo, né? É legal isso você... daí, esse do trabalhar com 2 notebooks, 2 mouses, está muito, tem uma demanda física, da ergonomia física, e uma demanda cognitiva. Sinal que você tem que prestar, olha a atenção compartilhada aqui também. Você tem que prestar atenção, você tem 2 focos, você tem uma demanda de informações provavelmente maior do que se você tivesse. Às vezes, 2 notebooks facilitam, porque você tem uma parte num trabalho do teu trabalho num e uma outra parte, outra janela em outro, que você não precisa ficar abrindo e fechando. Isso, por um lado, facilita. Mas, por outro, dependendo da atividade, não sei exatamente qual a atividade dessa pessoa, mas você tem uma série de informações. E quando a gente fala em ergonomia cognitiva, os processos mentais que eu falei para você, eles estão relacionados à percepção, interpretação das informações, codificação, memorização, analogia, associação, diagnóstico, deduções, conclusões e tomada de decisão. Então, você tem uma série de coisas, uma série de habilidades que você usa. Quando eu estou falando aqui para você que você, numa reunião, você tem que... Você acaba gastando mais energia, tendo uma demanda cognitiva maior, porque o processo de percepção e interpretação, ele está o tempo inteiro muito solicitado.
E isso faz que no final de uma reunião tensa ou no final de um dia, você se sinta muito mais cansado, por exemplo. Tem saída? Sim, muitas. Eu acho que tá todo mundo aqui, né? A gente tá com 60 pessoas na live e acho que tá todo mundo assim, tá bom, é tudo que eu tô sentindo, tá me espelhando, eu sinto isso, nossa, tá me descrevendo, né? Mas tem saída, né? Como aliviar como, pelo menos pelo ponto de vista da ergonomia cognitiva, como tentar dar um alívio, né? Como tentar ter algo que seja que amenize isso. A Então, saída é vinho. Escreveram aqui, ó, a saída é vinho. É uma boa. saída, tomar um vinho. Poxa, já gostei. Está melhor que as sugestões da ergonomia cognitiva. Pela ergonomia cognitiva, o que a gente busca entender são justamente quais são as habilidades cognitivas que são mais utilizadas. Então, por exemplo, quando você pensa nessa atenção compartilhada no ambiente doméstico, como a gente acabou de falar, existe algumas sugestões da ergonomia, como, por exemplo, criar uma lista de prioridades. Então, logo de manhã ou antes, eu costumo fazer isso no dia anterior, eu já monto a minha lista de prioridade para o dia seguinte. E eu busco seguir a risca, como uma boa capricorniana, né, Ricardo? Calma e método, como dizia meu sogro, calma e método. Ou seja, você vai fazendo as suas atividades em ordem de prioridade. E outro dia, Ricardo, vendo um vídeo seu sobre foco, achei que foi assim, você foi brilhante. Você pegou uma analogia com teatro, com show de música, para falar da regrinha 80-20. E essa regrinha 80-20, eu gostaria de explicitar ela aqui, porque eu acho que ela pode ser bastante... ela pode ajudar bastante. Por exemplo, você está lá assistindo um show ou está no teatro, você tem o foco de luz no ator principal ou naquela cena que o diretor quer que você foque a sua atenção, mas os demais integrantes daquela apresentação têm alguma luz dependendo da intenção também daquela cena, daquela peça. Se a gente trouxer isso para a nossa realidade, a gente tem que justamente fazer isso. O que você está fazendo naquele momento? O que é prioritário? Coloca a luz naquilo. Coloca o seu foco, os 80% da sua atenção, naquele foco. Os outros 20%, você não vai dar atenção, você com certeza vai dar atenção, mas eles podem ou ser alocados, ou seja, em outro momento, ou a atenção é menor. Então, tentar diminuir essa atenção compartilhada, criar focos e obedecer a esses focos, a obedecer a essas prioridades. Outra coisa importante dentro de casa, fazer os acordos, como você disse, né? Se vocês fizeram acordos na sua casa, as pessoas que estão enfrentando melhor esse isolamento em trabalho, justamente no trabalho em home office, são as pessoas que mantiveram as suas rotinas ou criaram uma nova rotina e que fizeram acordos com os integrantes da família. Ah, mas meu filho é muito pequeno. Claro, talvez uma criança de 1 ano. Outro dia eu estava numa reunião, tinha uma criança 1 ano e meio gritando, a mãe tentando falar e a criança gritando. Não tem acordo com uma criança de 1 ano e meio. Você não vai conseguir fazer. Nem um cachorro latindo. Você não vai também conseguir fazer esse tipo de acordo. Ou talvez seja mais difícil. Mas com as pessoas, ou da forma que você puder, e cada um sabe a realidade, criar acordos. Não me interromper nesse momento. Por exemplo, agora eu estou aqui com você, eu já avisei todo mundo, por favor, não me interrompam. Ele já sabe que não é para me interromper nesse momento. Está todo mundo no seu canto. Dividir tarefas. Outra coisa muito importante, fazer as divisões de tarefa. Quem que pode hoje fazer o almoço? Quem vai lavar a roupa? Quem vai... Porque várias famílias tiveram que dispensar os seus ajudantes. E isso gera um grande impacto. Mas também isso foi apontado no ponto positivo. Algumas pessoas apontaram que essa união e a divisão de tarefas como um aspecto positivo. Que os filhos nunca souberam o que é. Você sabe que eu tenho filhos adolescentes.
E isso veio de uma mãe que é mãe de um colega do meu filho. Falou, Cláudia, a gente fez divisão aqui em casa. Cada um, e ela tem só filho homem como eu. Uhum. Um faz o almoço, outro lava a louça, outro faz a limpeza. Então, cada um tem a sua tarefa. E eles falaram que eles nunca valorizaram tanto a ajudante que faz tudo isso sozinha e ainda fala ao celular o dia inteiro, né? Quer dizer, é uma verdade. Elas acabam dando conta de tudo isso. É verdade. A gente consegue, tem essa possibilidade de dividir com a família, ou o máximo possível dividir com os integrantes da casa. Já com relação ao trabalho remoto, Ricardo, e as suas particularidades, a ergonomia cognitiva, ela costuma trabalhar muito com pausas. As pausas, elas são extremamente necessárias. Então, as pessoas que relataram excesso de trabalho, mais demanda de trabalho, também relataram outro aspecto importante, que é não ter tempo para terminar o trabalho. Ou seja, eles sabem o horário que eles começam, mas o horário que você vai terminar a sua jornada de trabalho, muitas vezes ninguém sabe. Vai mais de 8, 10 horas de trabalho. E uma dessas pessoas, inclusive, escreveu uma coisa interessante. Ela falou que as pessoas confundem estar online com estar disponível o dia inteiro, 24 horas. É isso mesmo. Que o pessoal está chamando de Forever Office. Forever Office, exatamente. Porque você tem o dia inteiro demanda. Eu vejo aqui em casa, às vezes é 8, 9, 10 horas da noite, é o WhatsApp chegando, é reunião. Então, as pessoas estenderam o seu horário, a demanda ficou maior. A ergonomia cognitiva, ela pede que a gente delimite esse horário. Você tenha um horário para começar e estipule um horário para terminar. Isso é muito necessário. Aliás, isso deveria ser um treinamento nas empresas. As empresas deveriam fazer isso. Sabe, Cláudia, eu recebi um contato de um gerente do Banco do Brasil e eu achei muito interessante o WhatsApp dele, né? O WhatsApp dele, quando você abre assim, a parte de informações, onde tem lá o endereço, o telefone dele, no próprio WhatsApp dele, ele fez a agenda da semana e o horário. Então, olha, na segunda eu trabalho das 8 ao meio-dia, na terça do meio-dia às 5, ele estipulou, né? E hoje eu estava dando, inclusive tem um pessoal que está assistindo aqui, que estava hoje à tarde no webinar que eu fiz, sobre gestão virtual de equipes, e lá a gente abordou essa questão do WhatsApp, no sentido de não dar pausa, né? E algumas dicas que eu dei, que é assim, gente, ó, mensagem, quando aparece aqueles dois pauzinhos assim, azul, né? Dizendo assim, foi lida a mensagem, né? Você tem que criar um mantra, eu brinquei com todo mundo, né? Que é, mensagem lida não significa que ela será respondida nas próximas 2 horas. Imediatamente, né? Então, assim, fazer esse tipo de acordo. E a outra coisa que é uma traição danada que as pessoas fazem é levar o celular para a cama, né? Ela vai dormir e ela abre o WhatsApp e vê lá, porque trabalho profissional tá tudo mesmo no WhatsApp. Aí eu quero ver a mensagem lá da Cláudia. A Cláudia me mandou uma mensagem à meia-noite porque ela lembrou e ela não quer esquecer. Mas eu tô aqui deitado, putz, vou responder isso porque é menos um assunto. Puta, mas na hora que eu respondo, a Cláudia tá assistindo Netflix, ela dorme tarde. E ela vai ver que eu tô online, ela vai faz a réplica do que eu fiz. Cara, e aí você vai dormir 1 hora da manhã trabalhando, né? Então, assim, realmente e quando precisa... é problema, se você lê esse e-mail ou esse WhatsApp meia-noite, e aí você não responde, mas você fica a noite toda pensando, perde a sua noite de sono pensando naquele problema porque aquele WhatsApp ou aquele e-mail te irritou. Então, tem que ter um detox. Tem que ter um tempo, às 6 horas da tarde é o horário que você sai, teoricamente, seu contrato de trabalho, enfim, sei lá. Coloca lá um pouquinho mais, tá? 7 horas, 8 horas, mas cria um ponto final. Isso tem que ser respeitado, tanto pelas empresas como os próprios funcionários têm que colocar essa situação, né? Eles precisam, e vocês, Ricardo, você que dá treinamento nas empresas, levar essa organização do horário,
exatamente o que você falou. Outra coisa importante, e você falou da reunião, ou do schedule dessa pessoa, que ele já deixa tudo muito bem explicitado. Isso também é importante quando as pessoas forem fazer reuniões virtuais, elas começarem a reunião com a pauta. Além de você estipular um horário de início e de fim para a sua reunião virtual, você também ter uma pauta dos assuntos importantes para que ele seja seguido de forma objetiva. Isso economiza energia, economiza tempo das pessoas e também gera menos sobrecarga cognitiva, porque você sabe o que vai ser tratado ao longo daquela reunião, se está terminando e que horas vai terminar. Então, as pessoas se planejam. Isso é muito mais e principalmente... assertivo. Não, e se planeja e faz um acordo dentro de casa. Olha, nas próximas 2 horas, ou na próxima hora, eu vou tratar de um assunto muito sério, eu não posso ser interrompido, né? A família entende, né? Porque é que eu sempre digo, a gente fazer home office em espaços grandes, residências grandes, é fácil. Agora tem muita gente que está fazendo 70 metros quadrados home office com 5 pessoas dentro, né? E querendo usar mesmo Wi-Fi, a mesma internet. Então, realmente tem que pensar tudo isso. Ô, Cláudia, vou te pedir, porque o meu computador desligou aqui, só para você ver que horas são aí, né, quando faltar... 7h38. Beleza, fica o controle, fica contigo, tá? Que o meu apagou, tá? Tem um colega teu de profissão, chama André Cruz, Ergonomia. É um excelente colega. Ele fez uma pergunta assim, ó. À luz da ergonomia da atividade, como você analise... Como é? À luz da ergonomia deve ser analisa o home office. Ao exemplo de uma empresa que designou 100 novos postos de trabalho, qual será o ponto de partida da análise? Puta, ele fez bem técnico, cara. A pergunta é assim, ó. Você entendeu a pergunta? Ele é um mestre. O André Cruz ele foi aluno meu, mas agora, sabe aquele caso do aluno que se transforma em mestre do mestre? É assim que ele é agora, o André Cruz. É uma referência aqui pra gente. Claro que ele sabe essa resposta. André, de fato, é muito técnica, Ricardo, essa resposta agora. Agora, eu não sei se ele quis dizer que esses 100 postos vão ser colocados no mesmo... Ele está querendo falar que esses 100 postos vão ser colocados em home office, é isso? É isso. Eu vou voltar nela aqui, deixa eu buscá-la, porque ela passou, ela foi. Então, assim, ele faz assim, à luz da ergonomia da atividade, como você analisa o home office? Tá, legal. Aí ele pôs. Quando ele fala da ergonomia da atividade, Ricardo, é aquela linha da ergonomia que a gente começou inicialmente falando, da ergonomia organizacional e da atividade, onde a gente busca compreender a atividade. Então, segue a mesma filosofia, André. A gente vai tentar entender essa atividade, quais são as demandas dessa atividade, no caso aqui específico dessa live, as demandas cognitivas, mas não só, todas as questões organizacionais, e aí entra de novo, quais são as normas que essa pessoa tem que trabalhar, qual é a carga horária, qual é o ritmo do trabalho, quais são os dados de produção, quais são as metas que ela tem que atingir, como ela faz essa atividade, como é o modo operatório, qual é o conteúdo dessa tarefa. Tudo isso que eu estou falando é bastante técnico, mas ele sabe exatamente o que eu estou dizendo. E compreendendo tudo isso, toda essa análise que a gente normalmente já faz na empresa, mas relacionado ao ambiente que essa pessoa está, ou seja, o ambiente da casa dela. Então, outras particularidades, outras peculiaridades vão surgir, não só do ponto de vista da ergonomia da atividade cognitiva, mas também do ponto de vista da ergonomia física. Ele está dizendo gratidão pelos caminhos que você me colocou. Eu que agradeço ele por ter superado todos eles. Eu ia te fazer uma pergunta. Lembrei. Porque dentro desse contexto, né, de trabalho home office, existe um fim para essa pandemia. É uma opinião, né, não é uma evidência, mas eu não imagino que seja tão... vamos baixar a ansiedade, porque ele não é tão rápido quanto a gente espera que seja, né?
eu acho que existe uma continuidade de mais um ano, não talvez com tanto restrição, né? As pessoas vão soltar um pouco mais, mas vai mudar de uma forma muito significativa daqui para frente as relações, não simplesmente do ambiente de trabalho, imagino que em parte da ergonomia, as empresas vão ter que ter espaços maiores entre um funcionário e outro, do que deve ter hoje, eu suponho, né? Tem que manter um distanciamento um pouco mais no maior, digo, por quê? Eu estava conversando com uma gerente de recursos humanos que fez uma live com a gente e ela estava contando, porque ela cuida de 7 países, e ela estava contando que alguns países em que ela cuida, que ela já estava vendo que a volta ao trabalho, os ambientes de trabalho, as salas precisaram comportar menos pessoas do que tinham. Olha. Né? Então ela estava trazendo alguma reflexão. Bom, mas isso daqui é lá para frente, tá legal? Agora eu estou aqui num futuro de 3 meses. As pessoas vão continuar fazendo home office, existe, parece, uma queda por todas as organizações de quererem que o home office perdure, né? Porque elas viram que dá certo, tem uma questão econômica muito envolvida nisso, né? Porque é uma questão de gasto. Para que eu vou ter tantos metros quadrados de laje se eu posso ter menos laje, eu posso ter menos funcionários dentro dessas lajes, menos IPTU, menos aluguel, menos gasto, menos transporte, menos vale... Enfim, né? Já era uma tendência das empresas diminuir espaço, fazer espaço isso. Então, diminuir. isso daí otimizou, né? Mas, do ponto de vista da ergonomia, da cognitiva, da sobrecarga mental do trabalho, que é a tua especialidade, né? O trabalho de vocês vai ficar muito mais desafiador, né? Porque agora vocês têm que levar para dentro da casa das pessoas isso que estava concentrado num único ponto. Entendeu? Isso vem ao encontro da pergunta do André Cruz. Ou seja, a gente vai ter que fazer essa análise que a gente faz hoje da atividade ou análise da ergonomia física, cognitiva, que a gente faz hoje dentro das empresas, a gente talvez tenha que fazer da atividade em home office. Como que essas pessoas estão fazendo isso? A empresa provavelmente vai ter que providenciar estações de trabalho mais adequadas, porque, saindo um pouquinho do tema, que não é ergonomia física, mas eu tenho recebido muita reclamação de dor nas costas, aquele primeiro momento de adaptação, você pegou aquela cadeira que estava mais disponível, mas agora essa cadeira já está começando a incomodar e as pessoas não sabem o que fazer. Então, talvez as empresas tenham que fornecer um equipamento adequado, uma cadeira adequada. Se tiver uma cadeira adequada, já melhora bastante a questão postural. Se for um trabalhador como a gente, Ricardo, que a gente tem a nossa consultoria, então a gente vai ter que providenciar esse equipamento mais adequado, mas não só do ponto de vista do equipamento, de ter uma cadeira, de ter uma mesa, de ter um suporte, um apoio para o notebook, um teclado externo para esse notebook, para você poder conseguir apoiar os braços adequadamente, enfim, toda a questão postural da ergonomia, a gente vai ter que entender quais são essas demandas cognitivas. E aí, Ricardo, vem essas questões que a gente começou a levantar aqui, e talvez outras, elas vão surgir. Ou seja, vai ter que ter um limite de horário de trabalho. Porque se não tiver esse limite, as pessoas elas vão ter uma maior demanda cognitiva. E isso vai gerar um estresse, isso vai gerar adoecimento. A gente sabe, nos últimos anos, Ricardo, a gente teve uma diminuição das patologias musculoesqueléticas relacionadas ao trabalho, das doenças musculoesqueléticas relacionadas ao trabalho, o famoso DORT, ou como era conhecido antigamente, LER. Mas, em contrapartida, a gente tem tido um aumento das patologias relacionadas à saúde mental. E por quê? Porque tudo
a tecnologia, os sistemas, as exigências, tudo passou a ser muito mais intenso nos últimos anos. Eu me lembro, para você ter uma ideia, Ricardo, quando a gente falava do BlackBerry, acho que foi o primeiro smartphone que saiu, e as pessoas falavam, nossa, agora eu tenho que responder mensagem a qualquer hora do dia. Você lembra disso? Lembro. As pessoas ficavam assustadas com isso. Hoje, isso é o mais comum, você responder mensagem o tempo inteiro, seja pessoal, seja profissional. É lógico que você vai ter um aumento de carga cognitiva, um aumento de coisas para resolver, e tudo é para ontem, as coisas são muito rápidas. Se você observar, o mundo ele passou a ser mais rápido, as notícias, você entra num site de notícia, ele atualiza a cada 30 minutos. A gente entra na internet, a gente busca informação nas mídias sociais, no WhatsApp, a gente busca em jornais eletrônicos, o tempo inteiro a gente quer informação. Parece que, imagina, talvez uns 10, 15 anos atrás, você tinha um jornal impresso. No jornal impresso, você lia a notícia do dia anterior. Agora, a gente mal se contenta em ler. Você abre um site de notícia e fala, nossa, mas ainda não atualizou esse site? Eu li essa notícia já faz 30 minutos, não tem mais... Então, as pessoas criaram um nível de ansiedade muito grande. E esse nível de ansiedade está sendo trazido para o âmbito profissional. Então, cada vez mais reunião. Eu vejo que as pessoas fazem reuniões para tudo o tempo inteiro. Então, a reunião virtual no trabalho em home office passou a ser o carro-chefe do negócio. E as pessoas se desgastam com isso, porque é uma reunião atrás da outra. Precisa ver também até que ponto, né, essas reuniões no trabalho home office estão... tipo uma agenda oculta para verificar se a minha equipe está trabalhando, né? Por falta de confiança e estilo de gestão mais centralizadora com microgerenciamento, né? Que também tem isso, né? Tem muito isso. Eu acho que esse primeiro momento do home office, as pessoas estão muito assim, será que está todo mundo trabalhando? Talvez, como você perguntou, Ricardo, no futuro, não sei se daqui 3, 4, 5 meses, mas eu acredito que no futuro essas relações elas vão ter que ser reestabelecidas. Porque o que é importante é o resultado. Será que é importante que a pessoa esteja logada, esteja conectada 10, 12 horas? É humanamente possível ser produtivo 10, 12 horas por dia? Tem algo de errado nessa organização. Né? Eu quero voltar um pouco, só assim, tem em muitos comentários, que as pessoas, quando escrevem, eu gosto de ler, porque elas estão, né, com a gente aqui. Então, a Leono, a Alessandra Ono, ela é gerente de recursos humanos da Liderança e Capitalização. Ela fez uma live com a gente, lá da Telecena, né? E ela disse assim, as pessoas estão falando bastante sobre esta quarentena, que sentem dores por todo o corpo, e pedem auxílio, porque estão passando muito mais tempo sentadas, né? E a Leono também é toda atleta, assim como você. Né? Super atleta, e ela está reclamando. E é verdade, né? Como eu estou valorizando uma caminhada aqui em volta do condomínio e uma ida ao sol? Você não tem noção. Olha, já que ela abordou essa questão, eu acho que vale a gente terminar aqui a nossa live, porque já são 19h50, provavelmente vai acabar, eu não sei como acaba, eu não sei se ela acaba de repente, como que funciona. Ela acaba assim, 23, 22, acabou. Aí a gente volta, aí a gente volta e despede de todo mundo, faz umas considerações. Mas conclua, por favor. Legal. Eu acho que vale algumas dicas para as pessoas com relação à ergonomia física, o posto de trabalho. Então, como as pessoas estão realmente, muita gente, eu também, olha só, santo de casa não faz milagre, não é verdade? Então, eu também tenho sentido bastante dor nas costas e isso tem sido uma reclamação bastante grande. Por quê? Como eu falei, a cadeira improvisada, a mesa improvisada, posto de trabalho improvisado. Bom, o ideal, Ricardo, e aí eu vou dar algumas dicas aqui, é que as pessoas consigam pegar a cadeira mais confortável que você
possa disponibilizar na sua casa. Quando eu falo confortável, por quê? Porque uma cadeira ergonômica, ela tem um estofamento que tem uma densidade adequada para que o peso do nosso corpo seja distribuído e a gente não sinta a força de reação do solo. Então, a gente tem a força, né, gravitacional, nosso peso, e tem a força de reação do solo. As cadeiras ergonômicas, elas são planejadas de tal forma que esse vetor de força, de reação do solo, ele seja dissipado. Então, a gente não sente tanto o nosso peso do corpo. Quando a gente senta numa cadeira comum, a gente sente muito o peso do nosso corpo. Mais ainda, porque muitas vezes a gente não apoia os braços na mesa. Então, além do peso do corpo, a gente tem o peso dos membros superiores. Isso gera uma sobrecarga na região lombar, gera uma sobrecarga na região torácica e também na cervical, e algumas pessoas referem dor de cabeça. Então, quando eu falo, pegue uma cadeira adequada, pega a mais confortável que você tiver, de preferência que tenha braços, para você apoiar os braços eventualmente nessa cadeira. Se ainda assim ela não for tão confortável, vale lançar mão de uma almofada. Uma almofadinha para poder criar um conforto melhor, tanto nas costas como nas pernas. Com relação às costas, o ideal é que essa cadeira tivesse regulagem de inclinação, que tivesse regulagem de encosto. Como não vai ter, é uma cadeira improvisada, também vale a ideia de colocar uma almofada, alguma coisa que tenha um suporte para a sua região lombar. A nossa coluna lombar não faz uma concavidade? Nessa concavidade é interessante que a gente tenha um suporte, tenha uma almofada, para que gere mais conforto. Bom, além disso, é importante que a gente coloque os dois pés bem apoiados no chão e que os joelhos fiquem a 90 graus. Então, o ângulo da sua perna com a coxa tem que ser de aproximadamente 90 graus. E os pés bem apoiados no chão. Vale colocar, Ricardo, para as pessoas que não conseguem colocar os pés bem apoiados no chão, uma caixinha, a lixeira, qualquer suporte, qualquer apoio que você encontre na sua casa. Com relação à mesa, é muito importante que a gente apoie os dois braços, os dois antebraços na mesa, também formando um ângulo, Ricardo, de 90 graus do braço com o antebraço. Então, os dois braços devem ficar bem apoiados na mesa, formando esse ângulo aproximado de 90 graus. Os ombros devem ficar relaxados. Então, quem estiver assistindo, procure observar se os seus ombros não estão elevados. Ou se você está trabalhando com os braços sem nenhum apoio. Isso certamente vai gerar sobrecarga na coluna. Então, importante apoiar os braços, relaxar os ombros, manter os punhos retos. E como você falou, eventualmente, levante. Vá, não só para o aspecto físico, mas também para o cognitivo, as pausas são muito necessárias. Levante, vá tomar um cafezinho, toma uma água, conversa com seu filho, dê uma andada no quarteirão, se for o caso, mas faça várias pequenas pausas durante o dia. Pausas de 5, de 10, 15 minutos, se você tiver essa possibilidade. Mas faça pequenas pausas. Só para terminar, o monitor de vídeo, eu estou observando que as pessoas têm trabalhado com notebook. E o notebook na mesa faz com que a angulação da sua cervical, do seu pescoço, seja dessa forma. O ideal é que a gente mantenha o pescoço neutro, que a gente mantenha o pescoço reto, olhando para frente. Então, o correto seria ter um suporte para esse notebook, para que a tela do notebook fique na mesma altura dos olhos, sempre à frente do usuário, para que a gente olhe para o centro da tela. Um pouquinho abaixo, uns 30 graus abaixo, é permitido, mas a gente não pode fazer uma flexão da cervical, ou seja, não pode dobrar o pescoço. Essas orientações, se as pessoas puderem seguir, com certeza elas vão ter uma menor sobrecarga. Não é que não vai ter sobrecarga, mas vai ter uma menor sobrecarga, assim como talvez teria no escritório. Mas também vale ressaltar que, além das pausas, além de caminhar,
além de tentar uma postura mais adequada, associar alguma atividade física. Isso é bom para não só o corpo, eu sei que eu sou suspeita para falar, mas não é só por uma questão estética, é muito mais do que uma questão estética. A gente libera algumas endorfinas, a gente libera alguns hormônios que são importantes. Claudinha, para a gente respeitar a hora da janta do povo, né? Eu quero, em primeiro momento, te agradecer, mas eu gostaria que você fizesse as suas considerações finais, depois eu faço o encerramento, né? Porque eu achei que foi ótimo nosso encontro e eu queria saber as suas considerações finais, como é que você vê esse mundo do Covid, alguns aspectos pessoais aí. Conta um pouquinho. Bom, eu espero, o que eu tenho rezado muito é para que a gente não, né? Mas que os cientistas encontrem uma vacina, um remédio o mais rápido possível, porque eu não vejo outra solução que não seja essa. Se não tiver uma vacina, não tiver um remédio, a gente vai ter que continuar em algum tipo de isolamento. Lógico que tem lugares como onde o Vitor está morando, que, só contextualizando, ele está morando na Austrália, numa cidade que chama Adelaide, e lá eles já estão há 20 dias sem nenhum novo caso, porque eles fizeram um lockdown bem no início, com todo um planejamento de lockdown, e, enfim, e com isso agora eles estão praticamente sem nenhuma contaminação. Mas eu acho que aqui no Brasil as coisas vão ser um pouco mais lentas, então vamos rezar para que surja. Agora, com relação à ergonomia cognitiva, eu acho que tem dois temas, Ricardo, que podem ser bem interessantes para a gente pensar no futuro. Um que é a falha humana, como a gente estava falando, da falha humana e acidente, prevenção de acidente. Isso pode ser importante para qualquer pessoa que tanto trabalha em fábrica ou escritório ou na nossa vida do dia a dia. E a outra muito interessante é que a ergonomia cognitiva ela tem se expandido muito. Então, cada vez mais profissionais que trabalham com plataformas digitais que estão envolvidos com o trabalho de User X ou User I, User Experience e User Interface, cada vez mais a ergonomia está sendo solicitada, porque essa questão de como o consumidor, como o usuário percebe a interface ou percebe a forma gráfica de um sistema e depois qual é a experiência dele ao usar esse sistema, tem sido muito importante para o estudo da ergonomia e tem tido a contribuição. É uma via de duas mãos. Então, a gente tem entendido muito essa mecânica mental para cada vez mais trazer uma interface amigável, uma experiência interessante para o usuário. E isso, obviamente, resulta em mais vendas, resulta em melhor qualidade do produto. E um outro aspecto, e também talvez seja um tema interessante, é a indústria 4.0. Então, a indústria 4.0, ou a quarta revolução industrial, como é chamada, é uma forma de indústria onde toda a manufatura é digitalizada, onde o processo industrial ele não só tem automação, como essa automação tem um alto nível de inteligência artificial e de autonomia. E está muito atrelada ao ambiente virtual. Então, cada vez mais a gente vai ter situações de trabalho, seja na fábrica, seja em escritórios, de realidade virtual. Você não vai mais entrar no seu escritório, na sua sala presencialmente. É muito provável que a gente entre no nosso ambiente de trabalho de forma virtual. Isso não está tão longe, Ricardo. Só para você ter uma ideia, a gente... outro dia, eu e meu marido, a gente foi ver um empreendimento
só por curiosidade, e o lugar que a gente estava visitando, eles falaram, vocês querem ver a vista do 23º andar? A gente, claro, né? Pensei que ele ia trazer um livro para a gente ver a foto, alguma coisa do tipo. Eles trouxeram aqueles óculos de realidade virtual e a gente entrou no prédio. O prédio não tinha sido construído, ou seja, o prédio ainda estava na planta. E a gente entrou como se estivesse entrando pela porta principal, elevador, subiu até o 23º andar, entrou no apartamento, viu a vista. A sensação era como se a gente estivesse entrando no stand. Então, para que montar um stand se você gastar todo esse dinheiro, se você tem essa possibilidade? E isso cada vez mais vai acontecer na nossa vida profissional. A ergonomia cognitiva, ela está muito atrelada a essa ergonomia, essa indústria 4.0, e a gente vai cada vez mais ter novidades em relação a esse mundo virtual, ao trabalho virtual. Cláudia, muito obrigado por você ter aceito o convite, foi ótimo.